Você sabe o que todas essas fotos têm em comum? Todas elas apresentam pessoas que possuem anomalias cromossômicas. Esses fenômenos ocorrem quando há uma alteração no cariótipo humano que determina mudanças morfológicas e ou fisiológicas, a não ser que ela ocorra em regiões desprovidas de informação genética ou cause a incapacidade de desenvolvimento inicial do indivíduo. Nesse vídeo, iremos introduzir os tipos de anomalias cromossômicas e suas causas, as mutações e contextualizá-las na atualidade, falando sobre a questão social envolvida e os métodos de estudos recentes que estão revolucionando a ciência. As alterações cromossômicas numéricas são alterações no número total de cromossomos de um indivíduo. Elas podem ser classificadas em aneuploidias e euploidias. Na meiose, o normal é que os cromossomos sejam distribuídos para células filhas, sem nenhum erro e de maneira igualitária. Em caso de não disjunção, o que se observa é que os cromossomos homólogos não se separam adequadamente na meiose 1, ou que as cromátides irmãs não conseguem se separar corretamente durante a meiose 2. Como na não disjunção os cromossomos não são distribuídos de forma adequada, um gameta formado recebe 2 cromossomos de um mesmo tipo, e o outro gameta não recebe nenhum cromossomo do tipo afetado. Quando esses gametas anormais se fundem a gametas normais, há um zigoto formado com um número de cromossomos anormais para aquela espécie. As aneuploidias são caracterizadas por um número de cromossomos diferente do normal, que pode ser de mais ou menos cromossomos. Elas ocorrem na disjunção da meiose 1 ou 2, sendo a trissomia um exemplo de aneuploidia, na qual há 3 cópias de um cromossomo em vez de 2. A trissomia do 21, causa da síndrome de Down, é um dos casos de aneuploidia. Outro exemplo é a monossomia, que ocorre quando há apenas uma cópia de um cromossomo quando deveriam haver 2, o que é o caso da síndrome de Turner. Já as euploidias ocorrem quando há alteração no conjunto completo de cromossomos das células e ocorrem na não disjunção da meiose 1 e ou fusão de gametas não reduzidos. Esta condição é rara nos animais e incompatível com a vida. Entretanto, há diversos casos na natureza considerados normais, sendo, por exemplo, uma condição comum em plantas. Pode ocorrer naturalmente ou de maneira induzida. A monoploidia ocorre quando há um indivíduo com apenas um conjunto de cromossomos em uma espécie que caracteristicamente possui mais conjuntos de cromossomos. Já a poliploidia está na presença de conjuntos extras de cromossomos e causa um aumento das células e do organismo como um todo, sendo de grande interesse comercial para frutos maiores e sem sementes. Além disso, é importante mencionar que a expressão autopoliploide se refere ao conjunto de cromossomos da mesma espécie e alopoliploide ao conjunto de cromossomos de espécies diferentes. Agora, iremos apresentar alguns exemplos de síndromes causadas por anomalias cromossômicas numéricas. Síndrome de Edwards, doença causada pela trissomia do cromossomo 18. A doença causa malformação congênita de vários órgãos internos, como o cérebro, o coração, rins e aparelho gastrointestinal. Acomete ambos os sexos, sendo mais frequente no sexo feminino. Os indivíduos portadores dessa síndrome possuem baixa expectativa de vida, sendo os meninos em torno de 3 meses e as meninas em torno de 10 meses, dificilmente passando de 2 anos. Pode ser causada por translocação cromossômica, hereditariedade, erro na divisão celular ou por idade materna avançada. Síndrome de Turner, doença causada pela monossomia do cromossomo X. Essa doença ocorre quando o indivíduo feminino possui somente um cromossomo X ao invés de 2. A doença causa baixa estatura, excesso de pele no pescoço, linha de implantação do cabelo na nuca baixa, atraso na puberdade, ovários sem óvulos, microcefalia e cardiopatias congênitas. Pode ser causada pela não disjunção do cromossomo X, translocação cromossômica, hereditariedade e idade materna avançada. Mutações cromossômicas estruturais são rearranjos que alteram a estrutura dos cromossomos. Dentro das mutações gênicas estruturais temos os rearranjos gênicos não balanceados, como as deleções e duplicações, quando ocorre uma mudança no tamanho e balanço gênico dos cromossomos, e os rearranjos gênicos balanceados, como as inversões e as translocações, quando não há mudança no tamanho do genoma. As mutações cromossômicas estruturais podem ocorrer por diversos motivos.
como quebras no DNA, erros durante a replicação ou mutações em genes de reparo, crossing over desigual, elementos de transposição ou agentes externos. Temos 4 tipos de mutações cromossômicas estruturais. São elas: a deleção, quando ocorre a perda de um pedaço do cromossomo com consequente perda de genes; a duplicação, quando ocorre repetição de um segmento cromossômico causando aumento no número de genes; a inversão, quando ocorre a quebra de um pedaço do cromossomo que se solda invertido, provocando erros na leitura dos genes; e a translocação, que é causada pelo rearranjo de partes entre cromossomos não homólogos. Pode ser recíproca, quando ocorre uma quebra em 2 cromossomos e o sistema de reparo realiza uma junção de extremidades não homólogas; ou não recíproca, também chamada de robertsoniana, quando ocorre uma fusão de 2 cromossomos pelo centrômero. Várias doenças podem ser causadas por mutações cromossômicas estruturais. Como exemplo, temos a síndrome de Cri-du-Chat, também chamada de síndrome do miado de gato, que é uma doença causada pela deleção de um segmento do cromossomo 5. A doença causa nos jovens um choro agudo semelhante ao miado de um gato, atraso no desenvolvimento, deficiência intelectual, baixa estatura, magreza e outros sintomas. Também temos a síndrome de Potocki-Lupski, que é também conhecida como síndrome de duplicação 17p11.2, e é uma condição genética rara que ocorre quando há uma cópia extra de uma pequena parte do cromossomo 17 em cada célula. Ela afeta o desenvolvimento intelectual, a linguagem e pode causar anomalias congênitas, hipotonia infantil, dificuldades de deglutição e defeitos cardíacos. Nos últimos anos, o estudo das anomalias cromossômicas tem avançado significativamente, impulsionado por inovações tecnológicas e científicas. Esses progressos têm aprimorado o diagnóstico, a compreensão e o tratamento de condições associadas a essas anomalias. O NGS, sequenciamento de nova geração, é uma tecnologia que permite a análise abrangente do genoma, identificando anomalias cromossômicas com maior precisão e rapidez. Aplicado ao diagnóstico genético pré-implantacional, o PGD, o NGS avalia o genoma dos embriões para detectar alterações nos 24 cromossomos, auxiliando na prevenção de doenças genéticas hereditárias. Testes genéticos baseados em microarranjos. Esta tecnologia analisa o DNA de forma abrangente, sendo especialmente útil para identificar alterações cromossômicas e avaliar o risco do desenvolvimento de doenças genéticas. PGD, Diagnóstico Genético Pré-Implantacional, é utilizado durante a reprodução assistida. O PGD investiga alterações cromossômicas e genéticas em embriões antes da implantação, permitindo a seleção de embriões livres de determinadas condições genéticas. Pesquisas têm utilizado métodos avançados, como hibridação in situ por fluorescência, FISH, para detectar alterações genéticas em pacientes com condições como mieloma múltiplo, permitindo uma melhor compreensão e prognóstico da doença. Análises de prontuário em maternidades têm identificado a incidência de anomalias cromossômicas, como síndrome de Down, fornecendo dados epidemiológicos importantes para a saúde pública. Apesar dos avanços, a edição genética ainda enfrenta desafios significativos. Estudos indicam que técnicas como o CRISPR podem causar alterações não intencionais no genoma, levando preocupações sobre a segurança e a ética dessas intervenções. A conclusão do mapeamento completo do genoma humano representa um marco científico que amplia a compreensão do DNA e abre novas possibilidades para o estudo das anomalias cromossômicas. Espera-se que esse conhecimento impulsione o desenvolvimento de terapias mais eficazes e personalizadas no futuro.